Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com os queridos irmãos. E eu quero agradecer ao convite feito pelo pastor Manuel, meu pai, e a paciência também dos amados irmãos em me ouvir. É motivo de grande orgulho poder ou de um orgulho santo em poder compartilhar a palavra com pessoas que têm se esforçado por crescer na fé, têm buscado conhecer a palavra de Deus de uma forma mais relevante e fazer parte desse momento da Igreja Batista Vida Nova. Não tenho palavras para dizer para os amados irmãos o que isso significa. A palavra de Deus é uma riqueza em nossas vidas, por isso é um privilégio. E maior ainda porque temos a liberdade de podermos pegar essa palavra e sondar, né, os escritos bíblicos e confrontar o nosso comportamento, confrontar as nossas ações, confrontar o nosso estilo de vida com a revelação bíblica, de tal forma que nós venhamos a nos enquadrar aos preceitos bíblicos e não o contrário. Eu sei que os amados irmãos já estão nessa viagem pelo livro de Salmos aí, pelo menos há algumas quartas-feiras, e eu creio que já foi falado algumas coisas aqui, já foram faladas algumas coisas aqui para os amados irmãos em relação à composição do livro de Salmos. Eu mesmo tive a oportunidade, em um momento atrás, de falar um pouco sobre a distribuição da estrutura do livro de Salmos, né? Mas eu gostaria de ressaltar novamente essa palavra de Deus, que é um compêndio de livros, um compêndio de 66 livros que foram inspirados por Deus a trazer a revelação dessa palavra para nós, dos preceitos bíblicos. E nós podemos aí trabalhar por assuntos, né? E eu fiz um levantamento aqui. Nós temos salmos de oração, nós temos salmos de ação de graças, nós temos salmos de louvor, temos salmos de instrução, temos salmos que realçam profecias e tipos, nós temos salmos que são baseados na história. E eu sei que lá no primeiro áudio, né, que foi gravado para o início dessa série, foi falado que essa palavra de Deus, ela é composta de vários gêneros literários, e que o livro de Salmos, ele é um livro que está dentro de um conjunto de livros que são chamados livros poéticos. Então, eu não posso ler esse livro de uma maneira literal, sem ter a compreensão de que isso tem um estilo poético desenvolvido pelo salmista para revelar um pouco da sua espiritualidade, daquilo que tem sido produzido com Deus, e também a experiência que o salmista nutre ao longo da sua vida, e passa a escrever uma poesia que nos ajuda, inclusive, a um processo de identificação para, de alguma forma, clamar, suplicar a Deus, ou até mesmo declarar a Deus tudo aquilo que está dentro do nosso ser, tudo aquilo que Deus tem produzido em nossas vidas.
Então o livro de Salmos é maravilhoso. O livro de Salmos, ele vai nos ajudar aqui muito na nossa caminhada diária, principalmente porque nós temos diversos salmistas, não é só Davi, nós temos diversos salmistas, eu sei que isso já foi falado, eu sei que os irmãos já conhecem, mas trazendo aqui essa informação para aqueles que ainda não sabem ou não conhecem, vários são salmistas, não é apenas Davi ou os filhos de Coré, né, que estão registrados ali nesses livros, nesses textos poéticos. Eu sei que na última quarta-feira foi falado muito sobre os poetas, profetas, né? E eu sei que os amados irmãos estão trabalhando essa viagem no livro dos Salmos, buscando, enfatizando uma realidade messiânica. Então eu escolhi para hoje trabalhar com os amados irmãos o Salmo 118. O Salmo 118, ele não é todo um salmo messiânico. Nós temos uns dois versículos, 3 versículos que apontam essa realidade messiânica, mas eu acredito que é de grande relevância porque faz alguns links, ou faz um link com uma realidade que nós temos consciência de que existiu no Novo Testamento. Então, se nós formos ler o Salmo 118 por completo, nós vamos ter ali, por exemplo, algumas divisões, pelo que eu fiz o levantamento aqui, pequenos trechos que nós podemos identificá-los de formas diversas. Por exemplo, o verso 1 ao verso 4, o versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 118, nós poderíamos falar que está sendo tratado um tema acerca de ação de graças. Ou do versículo 5 a 9, a declaração que o salmista faz em termos de confiança, essa confiança que foi originada dentro dele pela experiência vivida com o Deus Todo-Poderoso. Nós temos aí do versículo 10 ao 14 um canto de vitória, dizendo sobre a vitória do salmista, sobre algumas realidades, sobre algumas situações. Nós temos aqui, por exemplo, o salmista exaltando a Deus, do versículo 15 ao versículo 16. Uma declaração de esperança existente dentro de um conjunto aí de versículos do 17 ao 21. E aí nós chegamos ao nosso conteúdo messiânico, que se enquadra ali no versículo 22 e 23. E tendo também um certo apontamento ali no versículo 26 também, né? Fazendo um link a essa realidade messiânica. Temos o salmista manifestando a sua alegria no versículo 24. No versículo 25, ele revelando sua petição a Deus. Nós temos do 26 ao 29 o que podemos chamar de uma hinodoxologia, né? Os irmãos já foram instruídos aqui sobre essa ideia da doxologia. E nós podemos dizer que dentro desse Salmo 118 nós temos uma diversidade de temas, de tal forma que é difícil aí para nós podemos apontar esse Salmo 118 como único e exclusivamente messiânico, né? Ou construir uma classificação desses versículos dentro desse Salmo. Mas podemos sim dizer que expressamente está contido nesse Salmo de número 118 o versículo 22 e 23 e secundariamente o versículo 26, apontando para a realidade messiânica. Então eu vou ler esse texto rapidamente para os amados irmãos, o texto do Salmo 118.
Ele diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então aí apontando para aquela realidade de ação de graças. E o que é interessante, que nós já trabalhamos um pouquinho da outra vez que conversamos com os amados irmãos sobre essa realidade existente nos Salmos, é que os Salmos ele tem uma característica que ele diz algo e depois ele reforça esse mesmo dizer. E aqui nós temos dentro desse versículo de 1 a 4 esse incentivo à ação de graças, esse reforço à ação de graças. Daí nós podemos parar e pensar um pouco na nossa vida. Quanto nós temos dedicado de tempo para dizer ao nosso Deus que somos gratos. Somos gratos por tantas bênçãos, por tantos benefícios que Ele tem nos feito. Quantas vezes nós nos vimos nessa realidade do livro de Salmos, ou do salmista, aqui no Salmo 118, talvez até num aspecto de incentivador a outros em relação a essa gratidão tão necessária que deve existir dentro de nós, principalmente nos dias que estamos vivendo de grandes lutas. Gente, como é bom acordar o dia e dizer: olha, eu sou do Senhor, o Senhor cuida de mim, eu sou do meu amado, ele é meu e o meu amado é meu. Eu estou aqui diante do Senhor e posso afirmar, e posso dizer, e posso agradecer pelo dia que eu estou recebendo, pela noite que estou recebendo, pelo sono já desfrutado, pelo trabalho realizado, né? Então, como é bom, nós precisamos ser gratos a Deus, ter corações gratos. E o salmista expressa dentro da sua espiritualidade, da forma de ser, essa gratidão. No versículo 5 ele diz: em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Nós temos aí do verso 5 ao verso 9 uma ideia aqui de uma declaração de confiança. Então, primeiro o salmista ele agradece, depois o salmista ele declara a sua confiança nesse Deus, então ele reforça que ele crê que o Senhor Deus é o seu Salvador, é a sua torre forte, né? Ele traz esse aspecto. E é tão interessante que ele fala assim: em meio à tribulação, em meio ao desespero, em meio às dificuldades, em meio a situações complexas que eu não tenho condições de resolver, eu invoquei ao Senhor, eu chamei ao Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu folga. Quantas vezes nós podemos dizer, amados irmãos, num contexto de convívio na igreja, no trabalho, em casa, que o Senhor nos deu folga. Estávamos vivendo situações de muita pressão, situações de grande angústia, e o Senhor manifestou graça, manifestou misericórdia e nos deu folga. Trouxe alívio em meio a essas situações, perdão. O salmista está revelando para nós aqui: o Senhor está comigo. Olha a certeza, a confiança que ele tem em Deus. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, o salmista, ele aponta para nós aonde está depositada a sua confiança. E nós podemos aqui olhar em meio a essa poesia maravilhosa, a expressão de confiança do salmista, e recebemos através desta poesia um incentivo para que nós confiemos no Deus da nossa salvação. Quantas vezes nós precisamos ter essa certeza e às vezes nos falta
esse tino, esse insight, às vezes nos falta essa capacidade de parar, como foi dito na última reflexão aos irmãos, essa capacidade de parar, de não sermos muito mais Martas, né? Para ouvir, para dar importância ao que precisamos dar importância. E aí nós podemos continuar vendo aqui do verso 10 ao verso 14, aquilo que eu disse aos amados irmãos, que diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A certeza que o salmista tem de que o seu Salvador vive, de que essa realidade do Messias, ela é patente aos nossos olhos espirituais. Ela é visível espiritualmente falando. Para o salmista, há mais ou menos 3.000 anos atrás, para nós hoje, há 2.000 anos depois da vinda de Jesus. Quanto tempo, né? 3.000 anos atrás, o salmista nos ensinando como a sua alma estava vivenciando as realidades do cotidiano, do dia a dia. E esses versos de 10 a 14 mostrando esse canto de vitória, que embora ele tenha passado por dificuldades, o Senhor deu a vitória para ele. E numa expressão poética, ele colocando aqui que destruiu, né? Que os espinhos foram destruídos com fogo. Aqui no verso 12, porém como fogo em espinhos foram queimadas, abelhas me cercaram, as abelhas foram destruídas, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Então a expressão poética do salmista em revelar o livramento vindo da parte do Senhor, o seu Deus, do seu Salvador. Do verso 15 até o verso 16, nós temos aqui a exaltação do salmista, né? Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. De novo, essa realidade do salmista falar e logo após, mais adiante, reforçar aquilo que ele disse. O Senhor faz proezas, o Senhor é maravilhoso. E dos versos 17 até o verso 21, podendo observar essa esperança novamente, né? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Essas coisas que me afligem, essas situações que trazem instabilidade no meu dia a dia, para o meu dia a dia, elas não vão me consumir. Pelo contrário, eu vou viver para contar, né? Eu vou viver para contar as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A ideia de que o que está sendo vivido está sendo permitido pelo Rei da Glória. Está sendo realmente permitido, porque o inimigo das nossas vidas, ele já, como foi dito na vez passada aos irmãos, na quarta-feira passada, o inimigo está manietado. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. E aí eu me lembro um pouco da história de Jó. Gente, como Jó foi levado a uma situação extrema. Nós temos ali nos 2 primeiros capítulos de Jó uma relação de um gênero literário que é a prosa. Depois nós entramos num gênero literário que é evidentemente a poesia ali, né?
E depois, mais para o final, nós voltamos a uma realidade de prosa, mas nós podemos extrair dali, daquele conjunto de textos que compõem o livro de Jó, como Jó foi levado a extremos e de que maneira Jó demonstrou a sua confiança a Deus. E eu volto para o salmista, mostrando essa confiança que o salmista tem no Senhor, no Deus da sua salvação, no Messias. Aquele que nós sabemos que os judeus aguardavam um Messias guerreiro, mas vem então um Messias que não é aquele Messias tão aguardado por eles. Um Messias que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um Messias que veio trazer salvação, trazer a realidade da vida eterna. Trazer mais ainda a realidade espiritual aos olhos daqueles que estavam aguardando ardentemente a chegada de um Messias guerreiro que iria destruir os povos que não acreditavam nele. Não. E como Jesus é maravilhoso, porque Jesus reúne pessoas, reúne discípulos e aponta para nós uma direção completamente diferente do que era esperada. Uma direção de amor, uma direção de graça, uma direção de compaixão, de bondade, de benignidade. E o salmista aqui, ele tem essa certeza de que o Deus da sua salvação traz essa realidade de esperança. E eu sei que foi trabalhado com os amados irmãos há pouco tempo, essa realidade da esperança. Não a esperança que temos em alguma coisa, em alguém, mas a esperança espiritual que foi dita lá no livro de Romanos, capítulo 5. A esperança que não nos desaponta, que foi estabelecida em nossos corações, né? Então, essa esperança é maravilhosa e nós precisamos trazer para os nossos dias e fazer valer dentro da nossa espiritualidade esse dizer a Deus: Senhor, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é aquele que me ajuda, que me guarda, o Senhor é aquele que me satisfaz, o Senhor é aquele que me faz querer viver para contar as suas obras, né? Esse Salmo 118 verdadeiramente é um salmo maravilhoso, como todos os outros textos bíblicos, mas nós vemos aqui a alma do salmista. Se olharmos ao texto, se olharmos e lermos o texto, prestando atenção, nós podemos perceber os variados sentimentos que se encontravam naquele salmista, né? E aí nós vamos aqui para o verso 22 e para o verso 23, sobre esse apontar para essa realidade messiânica, que ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eu já vou ler o verso 26 que diz: bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Nós temos aqui sim o salmista apontando para essa realidade vindoura, messiânica. Tanto é que nós temos alguns textos que podem ser trazidos à tona de conhecimento dos irmãos, que se encontra lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que tem um conteúdo mais, segundo o pastor Manuel, histórico. Mateus, Marcos e Lucas, e João mais teológico, né? Mas nós temos aqui em Mateus, no capítulo 21 de Mateus, verso 42, nós temos um texto que vai mostrar para nós, ó, essa realidade messiânica, que diz: perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Jesus nos ensinando como nós devemos combater, né, situações, e ele utilizava as Escrituras que ele tinha em suas mãos.
E está aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Imaginando aqui que aquele que cai sobre ela se torna uma nova criatura. E aquele que tem ela sobre si se é consumido. E aí diz aqui no verso 45 do capítulo 21, eu falei 22, né? Mas é capítulo 21, Mateus 21. Eu acho que eu falei 22, mas acho que é capítulo 21, tá? Aqui, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então aqui nós temos a realidade do poeta-profeta, que tem sido tão dito pelo pastor Manuel, né? Mostrando que o salmista está apontando para Jesus. Nós temos também um outro texto que está ali em Atos 4:11, se não me falha a memória. Atos 4:11, para nós. Que diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Né? Falando aqui, era um momento em que Pedro e João estavam perante o Sinédrio, né? Diante de Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Isso é o verso 6 do capítulo 4 de Atos, né? E aí olha que interessante, porque Pedro aqui ele tem algo distintivo. Eu vou abrir e fechar esse parênteses, porque no verso 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E aí ele vem discorrendo, para que nós possamos falar a verdade para todos escutarem, para todos ouvirem. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. E eu volto para a realidade do salmista, que demonstra para nós como ele expressa a sua espiritualidade, como ele se encontrava naquele momento, né? E é interessante porque nós temos também aqui um outro texto, 1 Pedro 2,7, 1 Pedro 2,7, que aponta também essa realidade. Esse texto de Salmos aponta também para essa realidade messiânica no texto de 1 Pedro 2,7, que fala assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí ele vem com aquele texto que é muito conhecido, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro aqui, então, trabalhando lá no capítulo 1 de 1 Pedro, nós vemos para quem Pedro estava escrevendo. Está aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Né? A famosa presciência,
tão utilizada pelos arminianos e que, de certa forma, da maneira como pode ser, venha a ser utilizada, pode incomodar muito os calvinistas e também vice-versa com outras expressões, mas eu não vou entrar nessa questão. Voltando ao ponto, nós somos povo de Deus. Olha para onde esse salmo está apontando, essa realidade, gente. Há 3.000 anos atrás, um salmista foi tocado por Deus para apontar para nós essa realidade messiânica e o que esse Messias viria a fazer. E para concluir, nós temos aí os versículos 24, 25, 27 e 28. Nós temos aí para concluir, que também envolve o 26, um hino, uma doxologia. Ele fala: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Aqui, secundariamente, um texto messiânico, né? Podemos assim dizer: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, povo de Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, essa realidade destes textos mostrando para nós ações de graças, declaração de confiança por meio da experiência que o salmista estava vivendo, canto de vitória, exaltação a Deus, declaração de esperança, um conteúdo que aponta para o Novo Testamento, ao Messias, né? Nós temos aqui a manifestação de alegria do salmista, de petição, e um cântico que sai da boca do salmista, e ele termina esse texto de uma maneira maravilhosa, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, amados irmãos, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para os queridos. Esse texto se encontra na palavra de Deus, no Antigo Testamento, dentro desse compêndio do Antigo Testamento, porque é palavra de Deus, porque faz parte da revelação progressiva do Deus Altíssimo para nós. E como é bom saber que Deus está conosco, e como é bom saber que podemos contar com Deus e que a nossa esperança está em Deus e que podemos pedir a Deus e que podemos cantar a vitória das nossas batalhas e porque podemos expressar tudo aquilo que somos e que temos vivido e que Deus tem feito em nossas vidas, dizendo que o nosso Deus é bom, que Ele vive, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. E, sabe, eu até olhei para o lado, querendo pegar aqui o celular, mas como eu estou fazendo esse vídeo para os amados irmãos, tem um texto ali no livro de Jó, acho que é Jó 33, capítulo 33, que eu acho que a gente vai fechar agora com chave de ouro essa reflexão no Salmo 118, Jó 33, verso 3 e 4. Diz, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: as minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Gente, que algo incrível, né, que brota desses poetas, profetas, como é dito pelo pastor Manuel, né? Será que nós podemos dizer isso? Será que temos condições de falar isso, né? E no verso 12, olha que interessante, ele fala: mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Gente,
Deus é maior do que nós, e por ser maior do que nós, foi Ele quem nos criou, por isso Ele é maior do que nós. E por ser maior do que nós, Ele faz essa realidade ser patente em nossas vidas, né, palpáveis em nossas vidas, dita aqui no verso 4 do capítulo 33 de Jó. Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Essa certeza que o salmista, no Salmo 118, também tinha, e expressou tudo isso de variadas formas, com variados temas, e o mais importante, apontando para o Messias, para o nosso Salvador. Ele é o principal, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Nós precisamos crer que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais abundante em nós aquilo que nós podemos pensar, aquilo que sentimos. Por isso devemos ter esse coração que o salmista tem. Por isso que devemos nos portar como o salmista se portou ali no Salmo 118. Então quero agradecer mais uma vez aos amados irmãos por essa paciência que vocês têm em ouvir a palavra de Deus trazida por intermédio da minha vida, por graça e misericórdia pura de Deus, né? E é um privilégio estar aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a você, sua casa, os seus. Pense nesse momento de pandemia, porte-se como salmista. Revele o que está sendo construído dentro de você e coloque isso, não jogue, né? Coloque isso diante de Deus como forma de gratidão, alegria, expressão de confiança e de reconhecimento que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, tá bom? Um forte abraço, que Deus nos abençoe.